Oi, gente, a gente está começando o nosso Cenecast e eu sou Malu do Terceirão. Eu sou Mariana do Terceirão. E eu sou Ana Luísa e hoje a gente vai entrevistar a Karine Braz. Oi, gente, meu nome é Karine, como o Lu falou, sou coordenadora do Seneca Pré-Vestibular com formação em Psicologia e especialização em Neuropsicologia. A gente vai falar sobre transformação. Karine, primeiramente, muito obrigada por você aceitar o nosso convite para o nossa primeira experiência, com o podcast. A gente está muito feliz de ter a sua presença. Primeiro, eu queria perguntar para você o que você acha dessa transição dos alunos que saem do terceirão, vão para o pré-vestibular, já que é sua área principal de atuação. Sabe, esse momento mesmo, como é que é para eles? A gente consegue enxergar isso de dois vieses, tanto como psicóloga como coordenadora. E existem duas modalidades que a gente precisa estar atento. O aluno que mora em Vitória da Conquista com os pais e sai dessa transição de terceira série para pré-vestibular, e o aluno que vem de outras cidades para morar aqui sozinho ou dividindo apartamento com outras pessoas. São processos adaptativos diferentes. Isso não quer dizer que um seja mais doloroso do que o outro, mas a gente consegue observar uma rotina diferente, porque o pré-vestibular, o aluno ele chega com uma mentalidade mais de adulto, ou se ele não chega com a mentalidade de adulto, ele é forçado a adquirir essa mentalidade de adulto de uma forma muito mais rápida, porque ele vai se relacionar, conviver com alunos que já estão no pré-vestibular há mais de um ano. As grandes dificuldades que a gente vem observando são as questões emocionais, e o Seneca entende que o sujeito, antes de ser aluno, ele é um indivíduo e ele tem uma história, ele tem as suas dores, as suas feridas. E se a gente não conseguir cuidar do sujeito, eu não vou conseguir cuidar do aluno. Eu observo uma saudade absurda dos pais, a vontade de estar em casa, de voltar para o ninho. Observo a dificuldade dos pais com a saída dos filhos também. Essa adaptação de um aluno que estudava 2 horas por dia, hoje tem que estudar 4 ou 5 horas por dia. E essas questões todas meio que mexem um pouquinho com a cabeça desses meninos. Uma pergunta assim, eu sinto muito medo, assim, vamos dizer, da realidade do cursinho, porque é uma coisa que, tipo assim, querendo ou não, a escola, são anos diferentes, são mentalidades diferentes, mas é muito aquela coisa ali, rotina da escola, a gente tem tudo programado, e quando a gente passa por essa transição, a gente tem um choque de realidade muito grande, até para a faculdade também, para os outros âmbitos, é uma realidade muito nova. E aí, tipo assim, como que o aluno, ele lida com tudo isso de uma forma, centrada? Na verdade, nos primeiros meses, ele não consegue lidar de uma forma centrada. Eu costumo dizer que ele vai sobrevivendo e se adaptando, Desde o atendimento com o psicólogo, o Fernando Ralph, que é o psicólogo lá do Seneca, em um processo de entender as primeiras angústias, as angústias iniciais, até adquirir uma rotina. Mas eu digo que ele encontra um eixo central nos vínculos afetivos que eles fazem lá dentro. Se vocês observarem, os meninos não são de grandes grupos, existem duplas ou trios, porque eles se fecham mesmo em comunidades mais fechadas de suporte emocional, de apoio emocional. Sim, os estudos também, é uma nova grade de estudo muito grande, e aí como que planejar como planejar essa rotina? Lembrando sempre que o aluno, antes de ser aluno, ele é gente. Então, eu não consigo imaginar esse aluno como um robô que vai estudar 24 por 48. Sim. A gente orienta e a gente fortalece o discurso que ele precisa se exercitar, fazer atividade física ainda que 3 vezes por semana, do que ele achar que é importante, ou academia, ou vôlei, o que for. E ele precisa ter uma vida social, ele precisa ter um convívio social. Quando a gente monta, a princípio eu fui psicóloga do Seneca, então eu consigo falar isso com muita propriedade. Quando a gente monta o horário de estudo do aluno, levando em conta o que é importante para ele. Claro, não vai dar para contemplar tudo o que ele quer, não vai dar para ele fazer balé, natação, academia e ir para balada todo fim de semana. A gente elenca quais são as prioridades e estabelece um convívio social num sábado, ou deixar um domingo livre para que ele possa estudar, porque o cérebro só aprende se ele descansar. Um cérebro cansado, exausto de uma rotina de estudos, ele não vai aprender.
Sim, com certeza. Assim, eu queria saber a relação da maturidade em passar da escola pro cursinho. Porque a gente ainda tem muita pressão de passar da escola para a faculdade. E eu acho que é uma pressão muito grande em cima da gente. Eu mesma não me vejo com maturidade suficiente para eu estar no cursinho já, porque assim, eu sou mais nova, com 16 anos. E eu acho que mesmo com 17 eu não teria essa cabeça de, meu Deus, agora eu não tenho mais escola, eu não tenho ninguém me cobrando. E agora sou eu por si só fazendo cursinho para ver o que eu sou capaz, né? A maturidade, ela vem de um processo de experiência. A gente fala em psicologia que são processos epistemológicos, cada um com a própria vivência e buscando maturidade. E é importante existir um enfrentamento e entender que existem coisas que só eu vou conseguir fazer por mim. E trabalhar uma realidade muito pé no chão. Se o aluno ele consegue estudar 3 horas, eu não vou solicitar que ele estude 5. Eu preciso que ele estude 3 de forma efetiva. E a gente vai aumentando gradativamente essa capacidade de concentração e de compreensão. E em relação a você se obrigar, é a mesma questão da academia. Eu não tenho que me forçar a ir para a academia, não dá para começar toda segunda uma dieta, toda segunda eu começar a me matricular. É entender qual é o seu propósito. E eu costumo dizer para os meninos que não dá para sonhar grande se você viver uma vida pequena todos os dias. E o futuro ele é construído em ações diárias. E essa questão é uma questão muito social, porque com 13, 14 anos começam a perguntar: não, você vai querer fazer faculdade de quê? Você vai crescer o quê quando crescer? Você já está com 17 anos, você precisa decidir. Aí quando os alunos chegam, cara, eu quero medicina, eu quero direito, eu pergunto por que medicina, por que psicologia, por que direito? Tentando entender de onde vem esse desejo, se foi uma construção de vida ou se foi algo imposto, às vezes ali pela família, pela comunidade. Nós temos exemplos de pessoas que chegaram querendo fazer um curso e no final optaram por um completamente diferente e seguem uma vida plena e feliz. Mas é entender que hoje o acesso, por exemplo, a gente sabe que o acesso a uma faculdade, eu vou citar a medicina porque a escolha de grande parte dos alunos, ela acaba se tornando mais fácil em alguns aspectos. A gente tem ações governamentais que favorecem esse ingresso, mas ao mesmo tempo a concorrência ela é absurda, é uma concorrência gritante. Então, desejar, impor, fazer uma pressão para que esse estudante saia da terceira série, por mais fantástica que seja o colégio, e consiga passar direto em uma federal, é trazer para esse sujeito um sistema de dor e uma sensação de desvalor absurdo e de incapacidade. A gente precisa cuidar dos nossos filhos para que a gente consiga cuidar dos nossos estudantes. Com certeza. Eu queria perguntar para você, na verdade é um assunto muito recorrente, principalmente nos pré-vestibulares, que é a questão da ansiedade mesmo, pré-vestibular. E a gente que está no terceirão, que a Ana Luísa falou sobre a pressão que a gente tem de passar direto, eu queria saber como é tratada a questão da ansiedade no pré-vestibular, porque, né, querendo ou não, a prova do Enem, vamos dizer assim, é uma vez por ano, então todo mundo fica nessa, tipo, eu preciso, esse ano preciso passar, e, enfim, também te pedir dicas para as pessoas pré-vestibulandas para acalmar a ansiedade, enfim, tornar essa jornada um pouco mais tranquila. Tá. Existem 2 tipos de ansiedade, de forma muito simples. É a ansiedade normal, que é uma ansiedade que nos prepara para a vida. Eu vou viajar semana que vem. Eu preciso comprar passagem, me organizar, eu tenho que ver o clima. Essa é uma ansiedade preparatória. A ansiedade, ela faz parte da vida do sujeito e que bom, porque ela nos organiza. Só que quando isso desregula uma estrutura neuroquímica, ela passa por um processo de ansiedade patológica. E é essa que a gente não quer. Porque é quando eu tenho a sensação de que alguma coisa muito ruim vai acontecer, é quando eu tenho a sensação de que eu não vou dar conta, ou quando as atividades que eu realizava de forma muito simples e tranquila passam a ser dolorosas e pesadas para mim. Lá no pré-vestibular, a gente trabalha as questões emocionais atreladas às questões educacionais. Imaginemos que um aluno chega com um processo de ansiedade agravado por um problema familiar. A gente faz o acolhimento, a gente faz a escuta, porque lá nós trabalhamos tanto com demanda espontânea como por agendamento. Dada a observação, quando o psicólogo observa que essa demanda ela precisa ser tratada em um set terapêutico e um set clínico, a gente faz um encaminhamento para um profissional clínico, porque o setting educacional ele vai trabalhar, por exemplo, no quais são as suas dificuldades educacionais. Aí eu fico ansiosa porque eu tenho dificuldade em matemática. Aí a gente vai entender como é que a gente pode reduzir a ansiedade, talvez com aulas de reforço, talvez com uma atividade física, ensinar esse aluno a fazer um processo de autorregulação, um processo meditativo, porque é o que eu digo, não dá para separar
Quando você chega no cursinho, você não guarda todos os outros de você dentro da bolsa e fica só o aluno. Sim. Um processo atrapalha o outro. Se eu briguei com meu namorado, essa semana de estudo vai ser uma porcaria, vai ser dolorosa. E é nesse processo de maturidade que eu preciso aprender a respirar e saber que nesse momento eu não vou conseguir resolver isso com ele. Eu preciso focar nos estudos. Se eu não der 100% todos os dias, porque ninguém dá, eu preciso dar o melhor que eu posso dar. Sim. Entenderam, meninas? Com certeza. Assim, além do que você falou, que no Sêneca, o cursinho tem acompanhamento com psicólogos, aqui também na escola a gente tem. Você acha interessante e necessário a gente fazer também por fora uma terapia, já que isso está totalmente interligado com nossas emoções, o nosso rendimento e tudo na escola e também na nossa vida? Sim, o ser humano ele é igualzinho uma máquina que precisa de ajustes. Eu tenho na clínica pacientes que fazem terapia por processos menores. Tenho me sentido irritado, angustiado, vim entender o que é. Organizou, regulou, vida que segue, foi um prazer. E eu tenho pacientes que acabam percebendo essas desregulações, negligenciam e quando vai para o set terapêutico já vai com um processo de dor mais profunda. Eu acho importante, se você perceber que no seu dia alguma coisa está fora do lugar, tem ficado mais irritante, você não está rendendo, tem se observado muito negligente, cara, eu não consigo estudar, não consigo focar, minha cabeça não para, é importante pensar na possibilidade de procurar um profissional de saúde mental, tá? E aí essa decisão se vai ser um psicólogo ou um psiquiatra, depende de caso a caso. Existem casos que apenas com a terapia a gente consegue resolver e casos que é importante atrelar tanto o tratamento psicoterapêutico como farmacológico. E assim, entrando assim numa área mais terceirão mesmo, né? É o último ano da escola, é um ano muito de despedida, a gente tá ali tentando conciliar a vida de estudo, a vida pessoal, e eu queria saber assim, tipo, de você, o que você recomenda, sabe? Por exemplo, não deixar a vida pessoal de lado, mas tipo, focar nos estudos, essa rotina, como que trabalhar com ela? Equilíbrio. Em qualquer aspecto da vida da gente é preciso ter equilíbrio. Freud dizia que todos os excessos eles beiram alguma falta, né? Não é natural um adolescente passar todo o fim de semana inteiro, sexta, sábado e domingo, festa, balada. É preciso ter um equilíbrio. Sempre revisar as matérias diárias, sempre. E começar a aumentar a sua carga horária de estudos para que o seu corpo não sofra quando você for para o pré-vestibular. Quantas horas de estudo você tem hoje, por exemplo? Assim, um período diferente do matutino. Umas 3 horas, eu acho. Pronto. A gente precisa pensar em um aumento gradativo. Toda semana você aumenta 30 minutos, porque até você chegar em um ponto interessante de 4 horas ou 5 horas de estudos diários, tá? De forma muito inteligente. Eu sou muito boa em história, eu não vou perder 2 horas em história e 2 horas em matemática. Eu vou reduzir meu tempo de estudo em história e vou focar nas minhas dificuldades. Outra coisa importante talvez não aumentar esse tempo de estudo, mas sanar essas dificuldades que eu tenho. Quais são as minhas dificuldades educacionais? É natureza? É linguagens? Então esse ano eu vou fortalecer o que eu preciso fortalecer para o próximo ano já vir com um equilíbrio nessas questões educacionais. Mas é importante sim se você tivesse um namorado, você namorar, é importante você sair no fim de semana, você ter um convívio social, você ir para academia, ir para yoga e você ter um tempo também. Eu sempre digo que não existe forma melhor que acabar com a procrastinação do que você estabelecer uma rotina por escrito. Eu tenho uma pergunta um pouco polêmica sobre esses assuntos de faculdade, enfim. É a questão dentro de casa mesmo, que obviamente isso influencia muito no aluno, no estudante, que é a questão dos pais, às vezes, não forçarem o estudante a procurar uma faculdade na cidade ou algo aqui e prenderem muito eles aqui nesse âmbito, sabe? Como, por exemplo, eu ter que passar em uma faculdade em Conquista e meus pais não me deixarem ir para outro lugar, e isso, às vezes, na cidade onde o estudante mora, às vezes não é viável, enfim. Como lidar com isso dentro de casa e, às vezes, como contar para os pais, caso você tenha passado em uma faculdade fora e queira muito cursar, porque, né, é uma oportunidade que seria perdida caso não fosse. Eu parto de um princípio, mas é um princípio muito pessoal, de que o filho ele precisa sair da casa do pai para adquirir maturidade. 17 anos, formou, se o pai tem condições financeiras, porque existem também as questões financeiras, né? Claro. Às vezes a família não tem condições de arcar com uma faculdade fora e quer que o filho faça o ESB por aqui, UFBA.
a gente precisa analisar esses vieses também. Mas eu parto de um princípio de que o filho precisa sair da casa do pai, porque ele precisa criar um amadurecimento a partir da dor mesmo. Eu saí, eu sou de Ituaçu e eu vim para cá estudar. É muito perto, mas a nossa realidade em Ituaçu é uma realidade diferente. Né? Então, o comer miojo no horário de almoço, ver o que tem na geladeira ali, só tem cenoura, vai ter que ser miojo com farofa de cenoura, correr atrás, arrumar a própria casa. Se você não tirar o frango do congelador, você não come. Então, esses processos dolorosos são importantes para o amadurecimento. Se eu pego esse meu filho e eu forneço para ele tudo, o tempo inteiro que ele precisa, ele vai crescer como? Se está tudo aqui na palma da mão. Entende? E os pais precisam entender duas coisas. Eu compreendo os medos, as angústias, a violência, mas eu compreendo que o pai já construiu a própria história. Está na hora dele deixar o filho construir a sua e confiar na criação que ele forneceu para o filho. E eu acho que esse processo, ele entra muito na rotina também, né? Porque se você não aprende a criar uma rotina, se você não aprende a ir no mercado e comprar as frutas, de noite descongelar o frango, você não tem o que fazer ali, você tá por si próprio. E aí entra muita rotina que você tinha falado, né? De noite eu tenho que separar esse tempo que eu tenho que ir no mercado, mas eu tenho que terminar de estudar e ir no mercado, fazer isso, tirar o frango. Concilia muito, né? Entra muito nesse choque de realidade, tipo assim, se não for eu, não vai ser ninguém. Pronto, se não eu, quem vai me fazer feliz, né? Mas tem que entender também quem é esse filho, porque de repente esse filho brincou o ensino médio inteiro, só quer saber de farra e de gandai, e como é que esse pai se vê numa realidade de um filho que absolutamente não quer nada da vida. E que investimento é esse? Às vezes esse pai quer aprender esse filho aqui durante um ano para tentar trazer um nível de amadurecimento, acompanhar, ver se cresce. As realidades, elas precisam ser observadas de forma individual. Mas se a gente fala de um estudante comprometido, dedicado, sem nenhum nível sem nenhuma conduta indesejada, eu acho importante que ele saia de casa, sim. Eu tenho um filho de 3 anos e eu pretendo despachá-lo logo quando ele fizer 17 anos, para que, por mais que doa pra gente como mãe, para que ele cresça e amadureça e crie responsabilidade. Porque a mãe, se deixar, a gente dá um copinho com água toda hora. Mas de pequenininho, o meu filho joga a fralda no lixeiro, ele tira o próprio tênis, porque eu tenho que dar autonomia para esse sujeito, porque pai e mãe não é para ser. Agora, uma grande dúvida, que eu acho que é a grande dúvida de todos os estudantes do 3º ano, é saber qual é o curso que a gente realmente quer. Porque, assim, eu acho que a grande maioria, desde pequeno, os pais falam, não, você vai fazer medicina, fazer direito. Só são esses 2 grandes cursos que a gente meio que tem para se basear. E que, se for isso, os pais falam que a gente não vai ser bem sucedido, essas coisas. Então, as dicas que você dá pra gente saber qual vai ser o curso que a gente quer cursar, assim, fazer a faculdade, realmente a gente se interessar por ele. Hoje eu estava conversando com o Ralph, que eu acho uma tristeza a gente não adquirir maturidade mais cedo, adquirir mais tarde, porque a gente percebe, olhando até a própria história, que perde-se muitas oportunidades por falta de maturidade. Gente, eu fiz psicologia, eu trabalho em consultório, trabalho com educação e eu sou absolutamente feliz com a profissão e eu trabalho de forma muito feliz. O que me para hoje é o meu filho. Porque se não fosse eu trabalhava até meia-noite. Se eu tivesse feito algo que eu não queria fazer e tivesse que trabalhar com isso todos os dias, eu seria alguém extremamente infeliz. Olhando para uma perspectiva bem fria, é importante que você observe o que é que você quer fazer, quais são as habilidades que você tem que favorece nisso aí, e se isso vai ser rentável para você também financeiramente. Porque a gente sabe que o amor move as coisas, mas a gente precisa nos sustentar, né? Então, analisar esses 3 vieses, o que dá para ser feito de uma forma prazerosa para a minha vida, eu vou passar a vida inteira fazendo isso, pelo menos é o que se espera, e eu consigo me manter, me suprir com isso também, né? Porque hoje a gente sabe que medicina é uma profissão onde os alunos já saem praticamente com um nível salarial muito bom, mas as outras profissões hoje também têm tomado um processo de valorização muito grande. Então não é o único ponto de ganhar dinheiro. A internet, por exemplo. A gente tem advogados hoje trabalhando com marketing digital e ganhando muito dinheiro com a advocacia em marketing digital. O mercado de trabalho mudou muito e a gente tem que estar atento a essas mudanças. Nossa, eu esqueci o que eu ia falar. Mas tava falando da faculdade, né? Uma coisa que, sendo jovem, eu acho que a gente escuta muito
não, faz a faculdade, se não der certo, você troca. Só que, tipo assim, eu acho que às vezes é muito fácil falar, não, se não der certo, você troca. Mas, tipo assim, entender que ele tá se dedicando ali pra faculdade. Tipo assim, já passou 5 semestres de um curso de 8. Tipo, deixar assim é muito difícil. Até você olha pra trás e fala, velho, eu já passei por tudo, vou viver mais. Mas também, querendo ou não, tipo, futuramente você pode acarretar, tipo, mais problemas. O que você aconselha? Tenho um desejo de fazer uma faculdade X, eu vou pesquisar sobre essa faculdade. Eu vou olhar diferentes, a gente chamava de fluxograma, eu não sei nem como é que chama hoje, a carga horária dessa faculdade, quais são as disciplinas ofertadas em cada semestre, como é que é o mercado de trabalho, porque de repente eu tenho uma percepção de medicina, porque eu acho Grey's Anatomy a vida inteira, então eu acho que tudo são flores, ou então eu assisti em tratamento e eu acho que psicólogo é aquela coisa ali extremamente glamurosa e sempre não é. É pesquisar, não é ir pelo superficial. Eu sei mais ou menos o que eu quero fazer, mas eu vou pesquisar sobre como é. Se eu conheço alguém que faz esse curso, eu vou entender. Se eu conheço alguém que trabalha nessa área, dá uma olhada nas disciplinas que são ministradas do primeiro ao último semestre. Eu acho que você precisa futucar mesmo. Conhecer, tentar entender como é que funciona. Porque tem gente que entra na faculdade que não sabe absolutamente nada sobre o curso. Sim. Eu acho que isso é uma realidade de grande parte de todo mundo do terceiro ano, que só passa ali e fala, eu passei, agora eu vou fazer essa faculdade, e realmente não se identifica com isso. E esse é um dos meus maiores medos, porque vai que, sei lá, eu passo em uma faculdade e falo, não, vou cursar essa só para não decepcionar meus pais, e aí eu tô cursando lá e eu tô odiando, e eu não vou poder trancar, que vai ser outra decepção para eles. Fazer o vestibular e marcar qualquer coisa na ficha, e eu vou pra onde Deus me levar, né? O vento tá soprando e eu tô andando. Malu fazendo medicina no Acre. No Tocantins, longe, gente. É isso. Pensa, você quer fazer medicina, de repente você passa lá em Tocantins. Sim. Você tem que querer muito, gente, porque é longe pra gente. Dizer, alguém que passa... A gente tem Vanessinha lá do Sêneca, acho que ela faz em Tocantins. Quando ela me falou que ela vem uma vez por ano, eu falo, Vanessa... Nossa, meu Deus. A cara é caro. Oi, Ivan, beijo, viu? Saudades, inclusive. Uma vez por ano... guerreira, porque ela sabe o que ela quer, ela encontrou um propósito para a vida dela e ela tá buscando isso todos os dias. Minha mãe, né, ela é muito aquele ninho fechado, mas aí eu brinco com a minha irmã que, tipo assim, que onde eu passar eu tô indo. Se Deus me levar pro Acre, eu tô lá no Acre cursando. E foi que nem a Ana falou, né, é muito difícil, não, foi que nem você falou, na verdade, é muito difícil a gente enfrentar essa realidade de depender da gente. Porque, querendo ou não importa o quanto maturo a gente esteja hoje em dia. A gente só vai saber quando a gente sofrer na pele mesmo. Uhum. E aí a gente pode começar com ações hoje, não deixar para... Imagina que você vai para Salvador ano que vem, eu vou esperar chegar lá para o choque de realidade. O que é que eu não sei? Eu não sei fazer comida? Vou aprender a fazer comida agora, eu estou dentro de casa. Eu não sei fazer comida para congelar, eu não sei temperar um frango, eu não sei limpar a casa. Então, assim, eu posso me preparar. Eu não preciso esperar a situação chegar para me preparar, eu posso me preparar. Sim. Eu venho de uma geração onde as meninas sabem fazer tudo, né? Na cidade pequena, a gente é ensinado. Então, quando eu vim para cá, eu não tive esse problema, mas eu tive colegas de cursinho que não sabiam fazer absolutamente nada. E aí é onde, além de todo o sofrimento, tinham todas essas dificuldades de saber fazer o básico, que qualquer adulto funcional, ele precisa saber se manter, cozinhar, limpar, cuidar de si mesmo. Isso não é uma questão de você ser estudante, é de você ser um adulto funcional. Com certeza. Eu quero perguntar pra você, porque principalmente você atua no cursinho, sobre as frustrações da gente, no caso, se a gente não passar de primeira ou segunda ou terceira, porque realmente eu acho que é muito frustrante, acaba que você acaba desistindo e, sei lá, optando por um curso mais fácil. O que você acha disso? É entender como é que você vai lidar com isso. Existem alunos que já fizeram 4 anos de cursinho e eu já perguntei, existe uma segunda opção? Não, Kari, eu não desisti por isso, porque medicina é o meu propósito. E tem alunos que falam, não, Kari, eu gosto realmente de medicina, tenho vontade, me vejo e tudo, mas eu passei em outro curso, um curso também da área de saúde, e eu não estou afim de ficar aqui 2 anos, por exemplo. Eu já quero ir viver a minha vida. Não tem uma resposta pronta, porque cada sujeito ele é um universo diferente. Mas eu acho que o processo da terapia, por exemplo, durante o período do pré-vestibular é importante, porque a terapia ela vai te ajudar a lidar com as suas frustrações, entender quais são as soluções que você tem para aquele problema e não ficar retroalimentando aquela dificuldade. Sim. Mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Por que não, por que não, por que não, por que não eu?
E aí esses processos, esses suportes psiquiátricos e terapêuticos também são importantes. Familiar, viu, família? Se o aluno não passar no primeiro ano, não passar no segundo, é importante que a família converse como é que é financeiramente manter mais um ano de cursinho, como é que é emocionalmente, quais são as opções que tem, porque é o que eu volto a dizer, o acesso às universidades hoje, FIES, para mim, está muito mais fácil, o acesso, mas a concorrência está absurda. Então, a realidade, quando chega um pai, uma mãe no cursinho e fala, eu vou tentar esse ano, se ela não passar ano que vem, ela fala, você vai fazer o quê? Levar ela para sua cidadezinha pequena para trabalhar no comércio, que é a realidade de Ituaçu, por exemplo. A gente termina o terceiro ano, a gente precisa ir embora estudar, vir para a Conquista, que é o polo educacional, porque as possibilidades de cidades muito pequenas são possibilidades mais reduzidas pela capacidade da cidade. Né? Então a gente tem essa perspectiva. Ituaçu é uma cidade maravilhosa, com belezas naturais absurdas, mas por ser uma cidade ali da Chapada, uma cidade mais menor, ela não te dá essa possibilidade de fazer uma faculdade lá, uma federal, uma estadual, não tem. Sim. E a gente precisa, eu sempre fortaleço para os pais, o que é que você quer para o seu filho? Sim. Né? Qual o futuro que você deseja para ele? A gente precisa apoiar os nossos filhos e em contrapartida esse filho precisa se esforçar. Eu ia falar exatamente sobre isso, ainda falando sobre a família. Você acha que esse ninho criado pelos pais, ele dificulta no estudo mesmo, na rotina do estudante, já que a gente, pelo menos falando de terceiro ano, se você não passar esse ano, tudo bem, eu pago quantos anos de cursinho você quiser, isso acaba retardando a maturidade do estudante? Eu acho que, em partes, depende de como o discurso é feito. Não se preocupa não que eu vou pagando. E aí você sabe que está lá, a fonte nunca seca. Mas não, olha filha, não é barato, manter você em Salvador não é barato, mas a gente está aqui se esforçando, está tentando, você se esforça daí, a gente se esforça daqui. Tudo é como esse vínculo é feito, né? Se é uma criança que tudo é dado o tempo inteiro sem limites, eu acho que todo pai quer dar conforto para o filho, eu quero dar conforto para o meu filho, mas eu acho que algumas coisas precisam ser limitadas. O filho sai daqui para estudar, ele tem uma faxineira, uma cozinheira, ele tem um motorista, né? Esse filho ele não vai crescer, ele não vai aprender, ele não vai se adultizar de uma forma interessante, porque a gente cresce em momentos de crise. Então é importante entender para o filho, mostrar para os filhos que você, ali enquanto pai, enquanto família, vocês estão ali presentes, mas que o filho precisa se dedicar. Sim, com certeza. Outra coisa também ainda nesse vínculo assim, né, social, as pessoas que estão à nossa volta, tipo assim, por exemplo, sai do terceiro ano e vê algumas pessoas, alguns colegas entrando em cursos e você tendo que ir pro cursinho ou tendo que estudar. Como que lidar com isso? Propósito, gente. Quando a gente sabe o propósito que a gente decidiu para a vida da gente, a vida do outro não nos afeta, porque a gente não sabe a realidade do outro. É entender como é que vocês andam juntas, eu sei que vocês são bem coladas, cada um vive uma realidade completamente diferente da outra. Desde o que come ao que veste, as questões familiares são diferentes. Você não pode pegar a régua do outro para medir a sua vida. Sim. Silêncio. O diálogo também, né? Eu percebi que quando você estava falando dos pais, você falou muito sobre como que o discurso é feito, como que acontece o diálogo. E eu acho que é isso também, da gente aprender a falar o que a gente quer. Porque não adianta a gente chegar para os nossos pais e entregar na mão deles o nosso futuro. A gente tem que impor os nossos limites também na conversa, né? Mas, tipo assim, entregar essa realidade. Como que, tipo, eu posso falar assim pro meu pai, tipo assim, eu sei que eu sempre falei que ia fazer medicina, mas eu pesquisei, não é o curso que eu me encontrei. Como que eu trago essa realidade para ele? Nenhum vínculo é estabelecido do dia para a noite. A gente tem realidades completamente diferentes. A gente tem realidades de pais que até por um processo de criação são muito fechados e não conseguem diálogo com os filhos. A gente tem essas situações onde os pais são mais abertos e o filho consegue conversar sobre qualquer coisa. Tem que entender, e aí cabe muito tanto a escola como o pré-vestibular, aí perceber quando o aluno traz essa dificuldade, olha cara, eu não quero mais medicina e eu não sei como é que eu vou contar para os meus pais, a gente tem uma dificuldade de dialogar, e aí cabe muito ao pré-vestibular, cabe muito ao colégio também, chamar esse pai para conversar, chamar o psicólogo para conversar e ter essa conversa em comum para poder dar ajuda, dar um suporte para esse aluno.
E eu digo por uma realidade que acontece lá no pré, a gente entra em contato, não está vindo, solicitou aula online, a gente pode liberar, como é que está fulano em casa, está estudando, tem acompanhado? Por mais que seja pré-vestibular, porque eu entendo que quando o aluno ele vem para cá, sai da casa, imagine, você mora em Ibicoara e você vem para cá, mora sozinha, com uma colega, ninguém te cobra, ninguém está brigando para você acordar cedo. De repente você está aqui, você começa a desviar do seu caminho, eu falo, opa, tá lembrado do propósito, então é quando a gente chama o aluno para conversar e dar o suporte. Sim. Mas, infelizmente, nem todo filho consegue ter um diálogo saudável com os pais. Muitas vezes isso é feito de forma impositiva e nenhum vínculo afetivo saudável é construído do dia para a noite. Mudando um pouquinho o rumo também agora, né, falando sobre a importância também de escolher a instituição, né, você estava falando do acolhimento que acontece no pré-vestibular e aqui no colégio também, eu acho que isso é muito importante, porque no Sêneca, por exemplo, eu percebo um acolhimento muito grande, que às vezes a gente não vê em outros colégios, outros cursinhos, justamente ter essa porta aberta para eu poder entrar ali na sala de Rafa, ou ir na coordenação e falar, não, tá acontecendo isso, eu queria um apoio, eu queria uma ajuda, e a importância de escolher a instituição que você vai cursar, para justamente ter esse sustento. Sim, inclusive lá no pré, a gente vai fazer, acho que no dia 27 de abril, eu tenho que confirmar a data, a oficina das emoções. Eu gostaria de convidar vocês da terceira série, toda a turma para participar, para que a gente consiga ajudar esse aluno a entender, compreender, reconhecer quais são as suas emoções. A gente vai ter a oficina das emoções, a gente vai ter uma oficina do enfrentamento e uma oficina de autorregulação, onde eles vão conseguir trazer essas vivências, essas experiências, e a gente consiga ali, de forma profunda, entender, acolher e ajudar esse aluno a reconhecer. Porque tem aluno que sofre de ansiedade e não consegue reconhecer uma crise. Está ali, passando mal e acha que é alguma coisa patológica, e ela é uma questão mais psicossomática. Então a gente vai trabalhar as emoções com esses meninos, porque a gente percebeu que esse ano uma das grandes queixas tô com saudade de casa. Ralph, eu quero voltar para casa. E a gente precisa trabalhar no enfrentamento, porque a saudade ela é interessante, mas você está com saudade de casa? Então tá, vamos tentar ir para casa fim de semana e não a semana toda? Porque você vem de cá lidando com essa saudade, no fim de semana você mata a saudade, você cumpre a sua responsabilidade e assiste aula. Sim. E a gente vai fazer essa oficina e vocês estão todos convidados, viu, terceirão? Estaremos muito obrigada com o pessoal da turma. Eu queria perguntar sobre o cursinho mesmo, já que, né? Pelo que mais te procuram no cursinho, os estudantes mesmo, quais são as maiores dificuldades que você enxerga nos alunos? Meus alunos, tá. Eu vou trazer as questões que o psicólogo traz, viu? Saudade de casa e ansiedade. A gente veio de um processo pandêmico que, quer queiram, quer não, ainda afeta bastante os alunos, tanto no viés emocional como de aprendizado. A gente observa que pós-pandemia os meninos chegaram com uma base bem comprometida, e é onde a gente vem trabalhando aulas de reforço o tempo inteiro dos assuntos que eles apresentam mais dificuldades, mas em um caráter emocional, saudade de casa, ansiedade e dificuldade de adaptação com o colega de casa que não tira o lixo no dia certo, porque isso acontece muito. E no viés pedagógico é mais a dificuldade em acompanhar as aulas, porque a gente tem uma manhã de aulas e alguns dias a gente tem aulas vespertinas esporádicas. Né? É um processo adaptativo. Sim. Assim, eu queria perguntar, mudando completamente de assunto, um jeito para a gente driblar a procrastinação, porque mesmo que a gente tenha uma organização de estudos, assim, tudo certinho, acaba que muitas vezes o celular, ou então você vai mexer na coisa mais nada a ver que tem, e eu queria saber jeitos de lidar com isso. Você vai arrumar a casa, que fica mais interessante do que estudar. Gente, divida por etapas, por exemplo. Não, eu entendo que a procrastinação ela é fruto da ansiedade ou falta de uma rotina já ali, uma rotina não estabelecida há muito tempo. Façam essa rotina no papel, mas façam uma rotina que seja capaz de cumprir. Você não consegue estudar 3 horas por dia, 3 horas por dia. Ela não vai colocar ali no papel lindo, todo colorido, 5 horas por dia, porque ela não vai cumprir. Isso vai gerar o quê? Uma sensação de fracasso. Sim. Façam uma rotina que vocês consigam cumprir, que vocês consigam complementar ali e vá aumentando ela de forma gradativa, tá? Faça também de forma fracionada. Você não precisa estudar até 3 horas da manhã.
Ou você não precisa estudar o sábado e o domingo todo. Estude o que você conseguir estudar. Precisei ir no médico terça-feira, não consegui estudar as matérias de terça, sábado eu coloco essas matérias em dia, né? Sábado eu coloco essas matérias em atraso. E tentar entender, e aí com tratamento psicológico clínico, de onde vem essa procrastinação. Se ela faz parte de um processo de ansiedade, uma crença ali de repente de desvalor, de não conseguir fazer as coisas, ou se ela é por uma falta de rotina. Aí o psicólogo vem com o processo de dessensibilização, que é organizando sua rotina por etapas, do pequenininho ao grande, para que o seu organismo consiga se acostumar. É igual a carga na academia, aumenta um pezinho, aumenta outro, coloca uma coisinha, coloca outra. Sim. Pode falar. Não, eu tenho uma questão polêmica. A questão do uso do celular, dos aparelhos e, como é que fala? O desvio dos estudos por causa dos aparelhos eletrônicos. Qual a sua opinião sobre? A minha opinião é que nós estamos vivendo uma era, e eu não digo nem de geração, tá? Estamos vivendo uma era onde o cérebro ele precisa ser recompensado de forma rápida, de forma efetiva e de forma muito com coisas pequenas. Os vídeos hoje são vídeos de 20 segundos, de 15 segundos, o áudio é no 2x, tudo tem que ser muito rápido e a gente não tem paciência, a gente não tem foco para absolutamente mais nada, a gente não consegue assistir uma videoaula se não colocar ali na velocidade 2+, e atrapalha sim, porque o celular ele vem com um processo dopaminético de recompensa no cérebro muito grande. Então o cérebro, poxa, eu estou acostumado a receber isso aqui de recompensa, eu vou ler um livro que me dá esse aqui e me dá sono. A gente precisa de limites, gente. Limite. Sala de aula não é lugar para celular, porque você pega no celular, Lu tá falando, você fala, você falou o quê? Você não tem atenção. Eu não consigo me desvincular do Instagram, eu preciso ter maturidade para desinstalar o meu aplicativo. Eu preciso ter maturidade para colocar o limite de tempo. Eu preciso ter maturidade para desinstalar o TikTok, porque eu tenho um propósito na minha vida. O que está me atrapalhando? Se o que estiver me atrapalhando, eu vou tirar do meu caminho. Ok? Então, vocês têm a opção de desinstalar, de colocar aquele lembrete que você ultrapassou o seu horário, desinstalar e instalar só durante a semana. Mas eu acho, sim, que o celular, ele entra com um processo... A tecnologia tinha que entrar com um processo de ajuda, mas estamos vivendo um tempo onde a tecnologia tem nos atrapalhado demais. São pontos positivos e negativos, né? Tem que aprender o equilíbrio que você disse, justamente. Tem que aprender o equilíbrio. E eu lembro também que você tinha comentado numa aula com a gente, inclusive ano passado, sobre as formas de estudo, né? Sobre a adaptação da gente aprender e se adaptar ao que a gente melhor funciona. Eu acho que o autoconhecimento também é muito importante nesse momento, né? Muito. E eu digo para os alunos ainda lá no pré, cara, hoje eu estou cansado, hoje eu tinha que estudar, sei lá, geografia política, mas eu estou exausto. Pega um documentário de geografia política, vai assistir. Né? Vai assistir um filme que de repente foi tema do eixo temático de redação. São as estratégias que a gente pode fazer, porque o aluno ele não é máquina. Ele está cansado, está exausto, eu não consigo estudar, mas eu sei que eu não vou conseguir estudar, mas eu vou conseguir achar aquele documentário ali sobre esse tema de uma forma mais tranquila. Eu acho importante a gente entender nossos limites também, porque muitas vezes a gente está focado em estudar, supondo, para a semana de prova. Aí tem uma prova amanhã muito importante, então eu estou focada em estudar isso. Às vezes eu estou estudando para mais de 1 hora e eu não estou absorvendo conteúdo nenhum, porque eu já estou cansada, eu preciso estudar e eu não entendo isso. E não entende. E o grande erro é a gente estudar só para a semana de prova. Matéria dada de manhã é matéria revisada à tarde, porque senão a gente não aprende, a gente decora. E depois da prova a gente simplesmente esquece tudo. Tem formas de estudo e a gente tem que entender, e aí é por tentativa e erro, Qual é que você vai se adequar? Tem técnicas que você estuda 25 minutos, levanta 5, volta 30. Eu aprendo assim. Vou indo, deu fome, eu paro para comer, mas tem gente que precisa, principalmente pessoas que têm TDAH, precisam parar ali, 1 hora, para, respira, volta. Mas esse para, respira, volta não inclui o celular, porque você tá saindo de um cansaço, indo para outro cansaço. Sim. Você tem que levantar, respirar, alongar, tomar uma água, comer alguma coisa e voltar. Porque se eu pego no celular 10 minutos de descanso, vira 2 horas. É mesmo. Vira 2 horas. Assim. É a falta do comprometimento. Entender como é que você funciona, né? E você só vai saber testando. Cara, mas eu vou perder, sei lá, mais de 1 semana testando. Mas tem que testar. Claro. Você tem que saber se você funciona estudando de 1 hora para 1 hora, para 30 minutos, para. Tem alunos que funcionam muito bem respondendo questão, alunos que já têm uma base.
teórica boa, só respondendo questão e volta para a teoria quando erra alguma questão, mas depende, cada caso é um caso e precisa ser analisado de forma individual. É igual dieta, não dá para pegar a dieta da coleguinha. Senão não dá certo. Senão não dá certo. E é isso, gente. Cara, nosso papo foi muito bom, né? Gostei muito. Várias dúvidas foram esclarecidas. Foi muito bom te ter aqui, te receber no nosso primeiro Cenecast. Acho que você foi uma convidada muito importante, tá? Vai ficar pra sempre pra história. Foi um prazer te receber. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Muito obrigada. E a gente vai estar presente no curso Sêneca. Sim, dia 27, né? Eu acho que é 27 de abril. Vou confirmar e eu mando pra vocês. Convite mais do que aceito. Gente, e é isso. É entender qual é o propósito pra minha vida. Porque quando eu sei o que eu quero, fica mais fácil para eu lembrar nos dias difíceis. E a gente não dá 100% todos os dias, não. Claro. Às vezes 40% é o melhor que a gente pode dar e tá lindo. Amanhã a gente tenta de novo. Sim. Ok? Foi um prazer. Obrigada. Muito obrigada, Karen. Tchau.